ele não está dizendo isso, é a minha interpretação. Voltou a descer. Agora sim, a gente vai para o raio-x da política. Ricardo Abreu de volta, dessa vez não está sozinho. Meu Deus, tem muita gente. Olá, muito boa noite, Ricardo, Ana de novo. Deputado Mendonça Filho, deputado Zeca Dirceu, muito obrigada por falar com a gente aqui. Já dou para você a palavra para a gente ir para o pinga-fogo, Ricardo Abreu, com um parlamentar do governo e um parlamentar da oposição. Vamos lá, Natuza, meu boa noite também para a Ana, para o líder Zeca Dirceu, deputado Mendonça Filho, um prazer estar falando com os senhores. A gente estava com saudade desse clima mais quente aqui do Salão Verde depois desse recesso. Já vamos jogar com essa informação também, Natuza, você traz que o presidente Arthur Lira disse, possivelmente vota amanhã. O que se tem internamente de apuração? Recados foram dados. O presidente Lira, em on, né, na frente da Câmara, vai dizer, não, a gente pode votar sim. E aí trago já para a pergunta para o líder Zeca Dirceu, depois com comentários do deputado Mendonça Filho. Quinta-feira tem reunião de líderes, mais uma. Há uma expectativa de mudança de cenário, a política é dinâmica, a gente sabe disso, diante também dessa pressão para os outros partidos fazerem essa composição nos ministérios na base do governo. Eu continuo muito otimista. Eu entendo que o governo federal, o presidente Lula, foi ao longo desse ano, mês a mês, melhorando o entrosamento político, o diálogo, o entendimento, não só com o Congresso, mas com o país. E os resultados que o Brasil está vivenciando, do rumo certo na economia, da volta dos programas sociais, dos investimentos públicos na educação, na saúde, eles vão criando aqui também um ambiente mais fácil para quem quer, deseja e pode apoiar decisões de governo. Então, apesar dessa semana estar uma semana, né, mais calma, com uma pauta não tão robusta de projetos iminentes do governo, eu acredito que na quinta-feira nós temos condição, sim, de reunir novamente os líderes, está decidido isso, e já para a semana que vem voltar com uma pauta que tenha assuntos mais robustos, por que não o novo regime fiscal sustentável, que não é importante só para o governo, ele é importante para a economia, ele é importante para os negócios, para os investimentos que o Brasil precisa e está recebendo do ponto de vista internacional. Então é uma pauta maior, é uma pauta que transcende questão de governo e oposição. Agora, deputado Mendonça, já aproveito para jogar para o senhor. O senhor é do partido que recentemente fez críticas, cobranças e conseguiu uma troca no Ministério do Turismo também. Como é que o senhor enxerga, do ponto de vista também da oposição, nesse sentido, que o governo está se movimentando dentro de uma semana com cobranças e recados internos para votar e também para ver essas trocas nos ministérios? Bom, primeiro eu não participo dessa troca, né? Eu sou da ala do União Brasil, que tem uma posição de oposição. Respeito os colegas que estão mais aderentes ao governo, é o jogo pragmático, né? Cargos, orçamento, etc., que muitas vezes o PT rechaçava, mas está caindo nessa toada e vai ser cada vez mais constante esse tipo de negociação aqui dentro do Congresso Nacional. Eu sempre parto do princípio seguinte: aqueles temas mais ideológicos, aqueles temas mais radicalizados do ponto de vista ideológico ou econômico, eles vão ter distinção de tratamento aqui, mais facilidade ou menos facilidade, dependendo da temática. Você tem consenso em torno de Bolsa Família, temática da educação, fui relator, inclusive, na matéria da educação em tempo integral, mas quando você vai para aquilo que afeta a liberdade econômica, afeta a liberdade de expressão das pessoas, o governo vai continuar tendo muita dificuldade aqui dentro do Congresso Nacional. Aproveito, então, para lhe perguntar, essa troca no União Brasil, quer dizer, trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino, que tem muito entrosamento dentro do partido. Não vai trazer mais votos do que o governo já teve do União Brasil? Eu acho que amplia, sim, um pouco mais a consolidação da ala governista dentro do partido, dando mais facilidade àquela agenda mais consensual. Aquilo que eu disse, arcabouço fiscal, é algo que bate e vincula diretamente com a nossa tradição mais liberal, preservação do equilíbrio orçamentário, sempre teve no DNA do nosso partido. Então é fácil você conseguir a adesão até, eu diria, majoritária dentro do partido. Agora, quando for para um tema mais, eu diria, difícil do ponto de vista ideológico, por exemplo, o pacote do Dino, que interfere, ao meu ver,
nos valores democráticos, nas liberdades individuais, aí você vai ter muita dificuldade de exercer essa discussão no Congresso, formando inclusive maioria contrária, e eu estarei na fileira daqueles que vão se posicionar contra esse tipo de intervenção do governo do PT dentro do parlamento e alterando os valores democráticos caros à nossa democracia. Líder, o senhor tem conversado com esses partidos que também querem entrar no governo ou que estão em negociação com o governo, progressistas e republicanos. O senhor tem ouvido reclamação deles? Estão tranquilos? Como está essa negociação? Eu acho que o que aconteceu no primeiro semestre, Ana, criou um clima de confiança do presidente Lula com todos esses partidos, inclusive até com uma parte da oposição, e do Congresso Nacional com o governo que está entregando resultados à população, está crescendo em popularidade e está colhendo resultados positivos na economia. Nós tivemos agências de risco, né, internacionais classificando, né, para melhor a avaliação do Brasil. Então, eu acho que tem um clima de confiança, não vejo nos outros líderes, eu participei, né, desse almoço, eu vim aqui nas 2 semanas do recesso, encontrei com líderes de outros partidos, né, não vejo neles nenhuma agonia, nenhuma desconfiança. É claro que todo mundo sempre quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Não deve ser só um desejo meu, da nossa bancada, deve ser um desejo do próprio presidente Lula, mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então, esperar um pouco mais, fazer, né, uma mudança ministerial mais redonda, mais justa, que não deixe ninguém insatisfeito e que tragam novas lideranças, né, tragam partidos para uma participação mais plena. Eu acho que se precisar de um tempinho a mais, isso não vai trazer prejuízo nenhum para o país, nem para o governo e nem aqui para as lideranças, para o funcionamento do Congresso Nacional. E se puder ser rápido, puder acontecer essa semana, melhor ainda. A Natuza Neri tem uma pergunta do estúdio, só lembrando, eu vou repassar a pergunta para o deputado Mendonça Filho. Por favor, Natuza. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Eu queria saber o que o deputado Mendonça Filho acha do deputado Zeca Dirceu. Lembrando que Mendonça Filho, eleitor de Bolsonaro, votou em Bolsonaro, Zeca Dirceu, eleitor de Lula. Eu quero saber o que Mendonça Filho acha de Zeca Dirceu e o que o Zeca Dirceu acha de Mendonça Filho. Mas pergunta primeiro para o deputado Zeca, porque como ele teve o benefício de ouvir a pergunta primeiro e o deputado Mendonça não, ele responde primeiro e aí você já sopra no ouvido do deputado Mendonça Filho. Obrigada, Ricardo. Natuza, acho que você está com o poder da adivinhação, viu? A gente estava um pouquinho antes aqui, eu e Mendonça, conversando sobre isso, né? O parlamento necessita, né, de hombridade, de diálogo, necessita de oposição, de crítica, de contrariedade de ideias, mas num nível de respeito. E o deputado Mendonça tem sempre agido dessa maneira, tanto é que relatou o projeto da educação integral. Eu sou apaixonado pela educação como ele também é da Comissão de Educação e deu muito certo, né? O presidente Lula acabou de sancionar a lei e agora nós vamos trabalhar aqui para ter orçamento, para ter dinheiro e a educação virá, né, uma grande prioridade do Brasil. Então, eu tenho o maior respeito, né, e é desse tipo de postura que nós necessitamos, equilibrada, mesmo na contrariedade de ideias, na contrariedade de ideologia. Inclusive, nós combinamos hoje, Natuza, no Colégio de Líderes, com o presidente Lira, que ele vai chamar todos os presidentes das CPIs, os presidentes das comissões que têm tido mais problemas, porque a gente não pode mais tolerar xingamento, né, postura de ameaça, de intimidação, como infelizmente ainda tem aí 10, 20 deputados, infelizmente até de ambos os lados, né, agindo dentro aqui do Congresso Nacional. A avaliação do senhor sobre o trabalho do líder Zeca Dirceu. Eu acho que cumpre bem seu papel, né? E eu acho que na democracia você tem que respeitar a opinião, o contraditório, a atuação do seu parceiro dentro do parlamento, preservando a sua linha ideológica, a sua história política, o seu posicionamento, com respeito, né? Assim como Zeca manifestou o respeito sobre minha atuação, que eu me posiciono sempre no campo da oposição, mas eu convijo naquilo que de respeito ao interesse do país. Eu não quero o mal do Brasil e eu quero crer que também ele não quer. Pelo contrário, eu até saúdo e celebro o fato de que Zeca Dirceu, um deputado do PT aqui, hoje comemorando
o rating de agência de classificação de risco. Você imagina um petista celebrando uma melhoria no rating do Brasil. É uma coisa positiva, né? Uma evolução mostrando que a economia de mercado é o caminho e até mesmo alguém que tem uma raiz mais socialista entende que se não houver equilíbrio fiscal, não tem sustentabilidade, não tem equilíbrio, não tem política pública para os mais pobres. É aquilo que eu sempre defendi ao longo de toda a minha carreira política. Deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela participação. Líder Zeca Dirceu também. Dou meu boa noite para Ana Flor. Natuza, devolvendo para você com uma informação do nosso radar. Está circulando aqui pelo Salão Verde o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, e o deputado André Fufuca. Então está um desfile aqui, a gente ouviu, desfile de ministros ou futuros ministros por aqui pela Câmara dos Deputados. Obrigada, Ricardo, Ana, deputado Zeca, deputado Mendonça Filho. Eu achei que teve uma alfinetadinha aí no final do deputado Mendonça Filho, mas faz parte do jogo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas têm um senso comum de que quem é governo e oposição são obrigadas a se detestar. Não, essas pessoas se frequentam. Elas se frequentam ali, elas se entendem bem, mas elas brigam com as ideias da outra parte. É assim que tem que ser.